Olá, boa noite. Começa agora o programa Sob Nova Direção, aqui no estúdio da AltV em São Paulo. Eu sou o Sérgio Albuquerque e hoje estamos aqui com Lincoln Paiva, que é do Instituto Mobilidade Verde. E o Lincoln está aqui hoje para falar sobre as zonas verdes aqui de São Paulo. E o Instituto Mobilidade Verde.org tem o lema que é uma cidade mais humana e sustentável. Boa noite, Lincoln. Obrigado pela sua presença aqui. Chegou um pouquinho atrasado porque o trânsito de São Paulo é fogo, né? É fogo, o trânsito de São Paulo. Mas não tem problema, antes tarde do que nunca. É verdade, não. São Paulo é uma caixinha de surpresas. Mas é isso aí. Mas você trabalha justamente para a gente melhorar um pouco esse impacto aí do trânsito, né? Vem tudo a calhar. Pelo menos a reflexão de uma cidade mais sustentável. Isso mesmo. Uma cidade melhor para todo mundo. Né? Isso mesmo, legal. Muito bem, o Lincoln já esteve outra vez aqui no programa falando de um outro aspecto e hoje a gente vai focar totalmente nas zonas verdes, que foi um trabalho fantástico do Instituto Legal, Mobilidade e de mais alguns outros parceiros. Então, começa falando para a gente aí quem são os realizadores, os idealizadores do projeto. Tá, na verdade foi um grupo grande, né? Eu acho que a gente só conseguiu fazer em função do grupo e da importância desse grupo. Foi o pessoal do Design Weekend, né? O pessoal da Summit, que é uma produtora. Contamos também com o pessoal do Design OK, que é um grupo de designers e arquitetos. O Secov, Gentilezas Urbanas, que é um grupo do Secov que pensa gentilezas urbanas dentro da cidade. E 2 escritórios de arquitetura, que é a Zoom, né? O escritório de Zoom Arquitetos, e a H2C. Então esse foi um grupo, contamos também com o patrocínio da Vitacom, que é uma construtora aqui em São Paulo, e da própria Summit, que foi a promotora do Design Weekend. Então eu acho que esse grupo, né, cada um, o Instituto Mobilidade Verde, pensando dentro esse debate com a sociedade em relação à mobilidade, Design OK, projetando esses espaços, né? Então eu acho que juntou toda a ideia. E aí saiu aqueles 2 projetos muito bacanas. Maravilha. Então conta para os nossos internautas o que é o projeto Mobilidade Verde. Do Instituto? Isso. Bom, o Instituto trabalha com questões de reflexão sobre uma cidade mais sustentável. Há mais ou menos uns 2 anos que a gente está trabalhando com a questão das zonas verdes, né? Ela foi inspirada no Parklet. Os Parklets são mini praças. Ela começou num movimento em São Francisco, que chamava o Movimento Faça Você Mesmo, onde a comunidade ocupava espaço de estacionamento de carro na cidade para repensar esses espaços, criando espaços para as pessoas. Isso aconteceu em 2006 em São Francisco. E o que aconteceu depois é que uma empresa de design pensou nesses que chama hoje Vaga Viva, né? Que esse movimento Faça Você Mesmo, eles criaram vagas vivas que eram uma ocupação do espaço de um carro temporário. Ficava ali 2, 3 horas, o pessoal colocava tapete, lugar para tomar sol e tudo mais. E essa empresa de design, eles pensaram assim, por que não criar um mobiliário urbano? Né? Então, e aí nasceu os Parklets, e isso em 2004, 2005, em São Francisco, e demorou 3 anos isso para virar uma política pública, e a gente se inspirou nesse projeto. Excelente, até vou pedir para a Letícia, que está nos dando o suporte lá no Twitter, passar algumas fotos das zonas verdes, que foram agora em agosto, né? Foram em agosto. De que dia foi mesmo? Foi do dia 15 ao 19. 15 a 19 de agosto, então tem umas fotos muito boas aqui, que foram tiradas pelo pessoal do projeto. Olha aí, o espaço público, então para quem está nos assistindo, tem condição de entender melhor o que é a Zona Verde. E depois pode acessar o site mobilidadeverde.org, que está lá também, né? Depois a gente passa esses links todos também para vocês. Vamos deixar lá no Facebook, deixar no nosso site, que é o www.subnovadireção.com. O pessoal fez churrasco. Olha aí, ó, viu? Realmente é um agregador da comunidade. O espaço, as pessoas às vezes passavam por ali. Você vê que tem uma coisa interessante, que está vendo que ele está no nível da calçada. Então, assim, na verdade, ele é uma extensão da calçada, um refúgio para as pessoas, né, sentarem. E é uma cidade que não tem bancos, né? Então, a ideia desse espaço é realmente criar benefício, criar uma função
para um espaço ali que cabe um carro, né? Uma pessoa deixa o carro o dia inteiro e nesse espaço cabem 50 pessoas aí sentadas, acomodadas e mais de 300, 400 pessoas que passam por esse espaço durante o dia, num lugar de 2 pessoas, né? É verdade, é fantástico isso aí. E fala pra gente assim, foi só esse período agora em agosto, ficaram esses 3 ou 4 dias, as zonas verdes. Quais os próximos que terão? Vai ficar mais tempo ou é só esse período mesmo? Não, na verdade nós desenvolvemos esse projeto ele em 3 etapas. Primeira etapa, nesses 4 dias, eu acho também que foi importante tanto para nós, né, que desenvolvemos esse projeto aqui, mas também para a prefeitura entender a relação que esses espaços têm com a comunidade. Porque até então se imaginava, né, que o paulista, né, o paulistano ia olhar para esse espaço e falar, pô, a gente já não tem espaço para parar carro. O pessoal vem e ainda tira espaço de carro para colocar esses espaços e tudo mais. Mas o que nós vimos foi completamente diferente. A gente viu, nós não tivemos nenhuma reclamação. Então, tanto o motorista, olha só, o pessoal utilizando mesmo, né? Tanto o motorista quanto aí a Maria Antônia, pedestre, não é? aí a Maria Antônia. Eles gostaram muito, né? Então, assim, você vê que na cidade nós temos 32 mil zonas verdes, zonas azuis, e 7 milhões de carros. Então, você sempre vai estar procurando espaço para carro, né? Não importa se você tira 2 vagas, 100, 150, com 7 milhões de carros, ainda você vai procurar. Quer dizer, a conta não fecha. A conta 7 nunca milhões, fecha, você vai dividir por 32 mil vagas. Exatamente. E só para responder a tua pergunta, para fechar aquele assunto que você me perguntou, na verdade nós fizemos isso em 3 etapas. A primeira etapa foi essa, a gente fez essa experimentação, a cidade apoiou, ocupou esses espaços. Depois nós vamos fazer, a ideia é fazer mais 20, nós fizemos 2, vamos fazer 20 durante a Bienal de Arquitetura. A Bienal de Arquitetura ela vem com um tema que é modo de fazer e de usar a cidade, né? Também isso é o que a gente quer discutir. Ela vai ficar aí nesse período da Bienal e depois na terceira etapa seria implantação já de políticas públicas para fazer isso de forma permanente. Então a gente acha que a ideia agora é ampliar essa discussão, nós vamos ficar um mês e depois tentar fazer algo por 3 anos em alguns espaços e mudando dentro da cidade, até que se tenha políticas públicas realmente para ganhar esse espaço para as pessoas. Excelente. Tem uma pessoa que não tem identificação aqui no chat, ele quer saber se existe espaço para patrocínio aqui do projeto. Hoje, a política que sustenta essa atividade, né, esse tipo de intervenção, é a Cidade Limpa. A Cidade Limpa ela permite patrocínio dentro de observado determinadas regras. Então, assim, não se pode colocar tudo colorido e tudo mais e tal dentro da cor. Eu acho que com algumas regras a lei permite hoje, né? Ela troca o patrocínio e a exposição da marca em troca de benefício para a sociedade como um todo. Até porque, de repente, assim, se tiver alguma empresa interessada em apoiar o projeto, que o projeto tem um custo grande, pelo jeito. Não, caríssimo. E seria excelente, para falar a verdade. Porque, então, os internautas que estão nos assistindo, quem quiser entrar em contato, entre em contato, pode ser através do site, mobilidadeverde.org, qualquer um dos sites. contato@mobilidadeverde.org. Excelente. Então, por favor, gente, vamos apoiar o projeto, que é muito interessante. Eu, infelizmente, nesse primeiro eu não consegui ir pessoalmente lá para dar uma olhada, mas pode ter certeza que agora em outubro estarei lá prestigiando. Ficou 4 dias, né? Então foi muito rápido. Mas é muito interessante, né? A gente percebeu ali que no período desse tempo que ele ficou, já logo no segundo dia a gente percebeu que a gente não estava tirando vaga de carro. Dois carros estavam tirando vaga de 50 pessoas. Então, logo depois a gente teve essa nítida impressão. E foi interessante também, porque quando a gente debate a questão de uso do solo, a relação que a gente tem com o carro, às vezes esse debate ele passa desapercebido, mas esse projeto não, porque ele é físico, ele está ali, ele interfere na cidade, as pessoas passam por ele, e por mais que a pessoa não sabe do que se trata, ela olha e fala, pô, tem um lugar novo aqui para sentar, pô, como é que os caras conseguiram colocar isso aqui? É interessante, porque isso acaba despertando ela para outras questões dentro da cidade. Porque ela deve pensar, olha lá, ali você dando uma entrevista e provavelmente a pessoa deva se sentir bem, porque realmente é um espaço. A quantidade de bicicletas que está ali, olha só a quantidade de gente que está.
Isso aí foi numa coletiva? Isso foi no lançamento. No lançamento, ótimo. Isso foi no lançamento. Ali a gente teve, ao longo de cada dia, 400, 500 pessoas passando por esse espaço aí. Bom, ele tinha todo, você vê que isso daí são iluminação a LED, então à noite essas baterias eram carregadas durante o dia, né? E à noite ela acendia automaticamente. Então, na verdade, ele era todo autônomo. Essas lâmpadas aí todas não têm, elas são de energia solar. Uhum. O piso esse piso que vocês estão vendo aí, ele é um piso de reciclagem de entulho, né? Então, essa madeira também é de reaproveitamento. Então, tudo que você está vendo aí quer dizer que mais esse alto custo, então, é de juntar todo esse material, de fazer a parte artística. Sabe qual que é o maior custo disso? O maior custo são pessoas para montar, a gente não tem. Olha só, quando a gente estava fazendo esse projeto, eu falei assim, poxa, por que no Brasil fica tão caro e nos Estados Unidos fica metade do preço? Né? E a gente saiu com o manual da Universidade da Califórnia para fazer esse projeto. E a gente ligou lá e falou assim, escuta, que mágica que vocês fazem? A população é que faz, a comunidade faz. Os caras têm ferramentas, sabem mexer com... Aqui não, a gente tem que contratar tudo, então isso encarece. E eu acho que é mais uma coisa que a gente gostaria de fazer na terceira etapa, poder fazer isso com a comunidade, com universidades, aprender a fazer esse tipo de coisa. Né? Eu acho que falta na gente também isso é fantástico. Construir, mexer, ir lá e fazer. É verdade, você pode envolver todos os idosos que moram por ali, podem ajudar a faculdade que está perto do local que você vai implementar. E trazer a comunidade também para essa questão de pertencimento. Eu acho que uma coisa que os gringos fazem, que fazem bem, é ter essa coisa do pertencimento, de fazer, ir lá, colocar a mão na massa e fazer o projeto deles, do bairro deles e tal. Que é uma coisa que a gente não participou muito, a gente não tem essa cultura cidadã, né? Eu acho que isso falta um pouquinho para a gente. Eu acho que também isso é um estímulo para isso. É verdade, eu concordo com você. Então vamos lá, gente, vamos participar, que o projeto é muito bacana, vocês veem pelas fotos aí, quem teve a oportunidade de pessoalmente ver, com certeza não tira o lugar de um carro, dá um espaço para você respirar de forma diferente, conhecer gente nova, descansar no momento de... Porque você vê que tem uma sinergia ali, as pessoas ficam mais felizes, né? Sabe que nós fizemos uma pesquisa, aí nós colocamos um monitor, durante esses 4 dias, era um monitor e um pesquisador, em 3 turnos, e a gente coletou algumas informações bem interessantes, eu vou te dar aqui em primeira mão. Legal, ótimo. Uma das coisas bastante interessantes sobre faixa etária. Então, nós entrevistamos várias pessoas e a gente faz a seguinte pergunta para elas. Se ela tinha habilitação, né, se ela tinha, qual era a idade, se ela tinha habilitação, se ela tinha carro, e como ela fazia o uso do carro. Né? Uma coisa interessante que nós vimos é que na faixa de 18 a 25 anos, a maioria das pessoas eram habilitadas, cerca de 85% eram habilitadas, esses jovens, e 25% tinha carro. Né? Agora, na faixa dos 26 a 30 anos, 99% eram habilitados e 99% tinha carro. Todo mundo tinha carro. Mas o que surpreendeu a gente foi o uso. 57% disse que utilizava o carro apenas 1 ou 2 vezes por semana. Então, mas isso nunca, nenhuma pesquisa a gente nunca tinha visto isso. Então, assim, você percebe que na cidade tem um grupo de uma faixa etária que está usando o carro de forma muito consciente. Nós não sabemos como essa pessoa está indo trabalhar e como ela faz. Mas o que saiu dentro dessa pesquisa é que essa parte, esse grupo, que é um grupo jovem, que tem carro, já vai para o trabalho de forma diferente, está pensando diferente. 57% é um número muito grande. É expressivo. Se você pegar nas outras faixas, né, na faixa mais jovem, 25% só que tem carro e o uso é meio a meio. Nesse uso, 57% já não usa o carro todos os dias, eventualmente, usa o carro no final de semana. E quanto mais a faixa cresce, né, de 40, 50, 60 anos, vai também subir na dependência. Você vai ver que dos 60 anos para cima, que tem carro, usa o carro 100% da semana. Então, ele usa o carro muito. Né? Então,
a gente está vendo que essa nova geração está pensando diferente. E isso é muito importante, porque e também para a gestão pública, porque essas pessoas querem ter, quero deixar o carro em casa, eu acho que isso é bom para a cidade, ando como? Né? Eu acho que essa É verdade. Eu vi que até, inclusive, na entrevista da semana passada com o vereador Floriano Pêssaro, ele falou que já tem um projeto tramitando para facilitar o uso de bicicleta no ônibus, onde eles vão colocar aqueles ganchos, como tem em várias cidades, na Califórnia, na Europa, tem. Então você coloca a sua bicicleta. E eu acharia ótimo isso aí, porque tem certas ladeiras aqui em São Paulo que é difícil, principalmente para quem vai trabalhar. De repente você quer ir trabalhar de terno, aí você vai suar. Então se você andar só na linha reta, facilita você colocar no ônibus, pega até um planalto aí que você consiga. Por exemplo, da minha casa para subir até a Paulista, eu tenho 2,5 km de subida. Eu vou chegar todo suado. E depois, até chegar no meu escritório, são mais outras subidas. Você sabe que a SP-Trem, ela fez um teste. Né? Elas colocaram um REC, né, na frente. Eles fizeram um teste um tempo aí razoável. Aí. Depois eu cheguei a falar com eles para entender como é que foi qual o resultado disso. Vai implantar, não vai implantar? O que eles me disseram foi o seguinte, que a iniciativa ela é muito boa, mas ela atrasa a operação. Então, o que tem que se pensar assim, como é que vai se fazer esse projeto e não vai atrasar a operação? Porque o que é importante dentro do sistema de ônibus? É ter uma operação rápida, né? Segura e tal. Então, eu sou super favorável, eu ando de bicicleta na cidade, mas precisa se encontrar aí um coeficiente que também não atrase a operação para quem anda de ônibus. É verdade. Né? Então, a ideia é super boa nas cidades pequenas onde elas estão, mas numa cidade como São Paulo, a gente tem que encontrar maneiras criativas. Eu acho que a alocação da bicicleta para esse tipo de... Poderia ter, por exemplo, lugar para deixar a bicicleta nos pontos, não tem. Né? Podia ter lugar para alugar a bicicleta perto de um ponto de ônibus para você fazer uma... Então, assim, a última perna, né, que os americanos costumam... O último quilômetro, né, de last miles, né, que eles chamam, né, que é a última milha, para fazer essa última milha e tal, que nós não temos. Eu acho assim, que a gente consegue pensar. A ideia é muito boa. Não sei se pegaria aqui no Centro Nervoso, mas a ideia... Mas eu acho que a gente tem que... aqui a gente tem um outro problema ainda, que é realmente a locomoção. É muito ruim andar, por exemplo, na Paulista, em horário de pico eu vejo, às vezes, que o meu trajeto diário para o escritório, e eu vejo gente de bicicleta no meio dos carros. Eu fico, não vou dizer de cabelo em pé, porque eu não tenho cabelo, mas assim, é terrível isso aí. Não seria recomendado. Agora, a lei de Código de Trânsito, ela permite. Sim. Né? Ela permite esse tipo de coisa. Agora, o melhor dos mundos seria... compartilhar a via de uma forma respeitosa entre todos os meios, né? Inclusive no seu site lá tem uma matéria sobre Nova York, Nova York se eu não me engano, que é 30 km por hora, algumas vias partilhadas, ou Londres. Eu não lembro onde é que é. Tem um projeto, geralmente é Zona 30, né? Zona 30, eles pegam um bairro e transformam aquele bairro, geralmente são bairros residenciais, né? Ou de uso misto. Então eles transformam toda a zona, não só as vias, porque por lei, né, toda a área residencial ela é 30 km. Só que ela não é sinalizada, então muita gente nem sabe que ela tem que andar 30 km. Mas também não tem fiscalização, então as pessoas não entendem isso. Então sinalizar um bairro de 30, diminuir a velocidade nos bairros, já é um grande benefício para compartilhar as vias, porque carros andando rápido, bicicletas andando devagar, combinação que não é boa, perigosa. É verdade, e ainda nós temos aqui no caso de São Paulo, no caso do Brasil, a questão da cultura, do respeito, né? Quando o motorista está no seu carro, ou o motociclista, ou o motorista de ônibus, seja lá em que momento for, ele se acha com um poder sobre o outro, sobre o menor. E o Código de Trânsito fala, o maior cuida do menor. E não é o que acontece com a gente aqui, infelizmente, mas espero que mude essa realidade, que as pessoas tenham mais consciência de cidadania. Eu percebo mudanças, viu? De uns 5 anos para cá, eu acho que existe uma consciência maior. Há 5 anos atrás o pessoal gritava com você na rua, vai andar na praça, vai andar no lazer, isso aqui e tal. Mas hoje não é tanto, né? Mas eu acho que
o que está faltando é sinalização e está faltando também uma mudança cultural. Eu acho que cidades onde tem mais bicicletas, fica mais seguro, trânsito para todo mundo, né? E a gente começa a andar um pouco mais dentro da cidade, olhar para outras questões. E tem cidades gigantes, de 2, 3 milhões de habitantes, que se circula de bicicleta muito mais do que tudo. Com certeza, com certeza. Excelente. Foi muito difícil a prefeitura aceitar o projeto? Não foi difícil para a prefeitura aceitar, mas eu acho que a burocracia ela é grande por não ter um instrumento, né? A prefeitura ela é recente, então assim, ter aprovado no tempo que foi, uma prefeitura muito recente, onde as pessoas estão... Porque se a gente começou no começo do ano, esse negócio, mas as pessoas estavam entrando, secretário novo, prioridades, prefeito com um monte de metas aí para cuidar, os secretários todos com pressão e tal, né? Nos primeiros 100 dias, eu acho que foi bastante interessante e a gente teve bastante apoio. Até que foi rápido, em 6 meses você conseguiu colocar o projeto? Então. Foi rápido. Foi ótimo. Foi rápido. Perfeito, então a prefeitura está de parabéns. Foi, né? Isso a gente contou com bastante... Eu acho que o momento é muito bom. A gente contou também com a questão dos protestos. Eu acho que também mudou um pouco a visão dos gestores, né? Que algo tem que ser feito e a gente tem que discutir essa cidade. Porque esse projeto, a ideia dele não é trazer uma solução, não. É discutir, né? O que nós queremos é discutir. Se a gente está colocando um espaço novo no lugar de carro, isso significa que essas pessoas que deixam esse carro, o que a gente está propondo é uma discussão. Se eu quero deixar o carro em casa, qual é o transporte que vai permitir que eu faça isso? Se a gente fala de pessoas que estão trabalhando próximo, que dá para andar de pé de bicicleta, até 6 km, é uma coisa. Mas a pessoa que vem da periferia para cá, é preciso ver isso de uma outra forma, né? Eu sempre falo que a questão da mobilidade urbana, ela não é só transportes, né? Se a gente fosse resolver mobilidade urbana com transporte, já estava resolvido, mas ela não é só isso. Mobilidade urbana, eu acho que ela tem uma questão de desenvolvimento urbano, como a cidade está ordenada, né? Vir de andar 100 km de ônibus para vir para o centro, está errado, né? Quanto menor as distâncias, quanto maior a distância, mais carros nas ruas. Quanto menor a distância, muito menos carros nas ruas. Então a gente precisa desenvolver bairros, fazer uma ordenação melhor da cidade. Então tem muita coisa para fazer. Eu vejo com bons olhos, acho que eu estou vendo mudança, né? Eu acho que estava acontecendo. Eu no início do governo estava um pouco reticente quanto ao que vai acontecer, o que acontecer. Eu estou percebendo que tem uma mudança, um outro olhar. Tem uma boa vontade. Tem uma boa vontade. Algumas coisas estão sendo testadas, né? Algumas coisas estão dando certo, outras não. Mas o importante é fazer, né? O importante é ter essa visão de futuro. Com bons intuitos. Fazer com bons intuitos. Porque o que nós queremos, outro dia lá na Zona Verde mesmo, eu li um manifesto, né? Que na verdade, assim, que nós queremos, né? O que nós queremos, né? Dessa prefeitura, né? Ou nós queremos da cidade, é poder ir trabalhar a pé, né? Ir trabalhar a pouca distância, ter trabalho perto de casa, né? Não é que eu quero ir trabalhar de transporte público, eu quero trabalhar próximo da minha casa, né? Como é que eu tenho condições de trabalhar perto da minha casa? O emprego precisa estar próximo. Então é dessa forma que a gente tem que construir a cidade, boa para todo mundo. Excelente. Como foram escolhidas os espaços dessa vez? Da primeira vez, nós havíamos escolhido 20, mas, na verdade, por falta de recursos, a gente só conseguiu fazer 2. Um foi na Maria Antônia e o outro foi na Mauri. Na Mauri, na verdade, a gente queria fazer no Itaim. O Itaim, ele tem a maior quantidade de automóveis per capita, então quase 100% das pessoas que moram ali têm carro, né? É o bairro que tem a maior quantidade per capita de automóveis, é o Itaim. Eu tive escritório ali há muito tempo, morei ali. Quem mora ali difícil sabe como é que é. Conviver Às ali. Vezes você fica assim, você fica apavorado, não tem para onde ir. Você vai cruzar 2 pelo quarteirões Itaim, são 40 minutos. trava. Então, o Itaim foi em função disso. A CT aprovou ali na Mauri e nós escolhemos ali na Maria Antônia
Porque ali tem muitos equipamentos educacionais, né? Está na frente do Mackenzie, está do lado do TUSP, do Centro Maria Antônia, SESC, SESC, é tudo muito próximo. Então tinha muitos equipamentos culturais e públicos ali, a gente achou que ia e foi muito bom mesmo lá. E na relação da pesquisa, a gente conseguiu equilibrar. O público da Amauri é um público mais velho, né? Tradicional, bairro Kiko, né? E o da Maria Antônia é um público muito mais jovem. Então a gente estudantes achou ali do de estudantes, Mackenzie, de pessoal que passou por ali e tal. Então foi por isso que a gente escolheu esses dois espaços. Primeira coisa que a gente também nós não colocamos na frente de comércio nessa primeira etapa. Isso também foi estratégico, porque São Francisco é feito em frente de comércio. O que a gente achou aqui, que se a gente colocasse agora na frente do comércio, ia parecer para a população que era uma extensão, o comércio estava ampliando as calçadas, podia fazer na calçada, agora estava tendo mais espaço para o comércio, e essa não é a razão, né? A razão é maior espaço para as pessoas. Então, nesses dois primeiros, a gente falou assim, não, vamos fugir do comércio. Para essa segunda etapa, a gente quer testar também com o comércio. Por que é importante? Por que é importante estar na frente do comércio? Nós vamos combinar com o comércio que esse é um espaço público e que ele não pode vender dentro desse espaço. A pessoa pode até comprar lá dentro do bar e comer nesse espaço. Mas o garçom não pode ir lá servir, olha aqui que você está. Então, porque as pessoas, não é uma extensão. Não é uma extensão, né? Então, assim, o que a gente quer combinar. Mas por que o São Francisco faz? Porque o comércio cuida do espaço, né? Então, assim, quem limpa esse espaço, quem cuida desse espaço, então, assim, precisa do comércio. Então, a relação tem que ser boa para os dois, né? Verdade. Dá para ele comprar lá dentro, sentar ali, comer e tal. Dá para esperar, mas a gente precisa entender que esse espaço é um espaço para todo mundo. Excelente, eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui pelo chat agora. Temos aqui Roberto Rodrigues conosco e estamos falando hoje aqui das zonas verdes que o Instituto Mobilidade Verde implementou junto com outros parceiros, com escritórios de design, de arquitetura, o Secov, alguns projetos, e implementaram 2 zonas verdes agora na Maria Antônia, dessa vez em agosto, do dia 15 ao 19. Exato. E também aqui na Rua Amauri. Então, o Espaço Verde, eu vou até pedir para a Letícia passar de novo as fotos aí, para quem chegou agora aqui, só para entender o que são. É um espaço público de convivência social, onde foi usado a rua, né? Uhum. A Zona Azul. Uhum. E, na realidade, o Roberto aqui, ele está fazendo uma pergunta sobre carro elétrico, até dá para colocar no contexto aqui, porque também tem a ver com mobilidade. Ele queria saber se nós teríamos capacidade para termos um número considerável de carros elétricos, ou seja, teríamos como abastecê-los, já que a autonomia é baixa? Tem, né? Com porque, certeza. na verdade, ele precisa de uma tomada. Agora, existem uns carregamentos rápidos, né, com uma tecnologia, mas é tudo muito simples, é plugar e abastecer. O problema nosso é o preço que ele está vindo, né? Então, que é outra característica. Que você acaba perdendo esse custo que você tem. E realmente é interessante, nós já entrevistamos aqui o coordenador do curso da FEI de automobilismo, né, de engenharia automobilística, e na questão de energia ele falou que não era possível. E aí depois nós já tivemos em outros lugares que eles já defenderam o uso do carro elétrico e que poderia ter a frota inteira de São Paulo que não teria problema, porque a carga que um carro vai carregar é a mesma de um ar-condicionado. Então, mesmo que todas as residências estiverem com o ar-condicionado ligado, vai cair toda a energia de São Paulo? Não, porque o período que você vai carregar é à noite. Então é um período também que tem uma baixa de energia. E talvez os espaços verdes aqui, as zonas verdes, podem ter tomadas também no futuro. Poderia, com certeza. Se forem implementadas. Já poderia ter. Já poderia ter a tomada. Olha que fantástico. Até para bicicletas elétricas. Até para bicicleta elétrica. Isso é simples. Agora, eu acho que tem tecnologia, também tem uma questão do governo, né, também, né, apoiar essas alternativas mais verdes, né, mais sustentáveis aí para a cidade. Que eu acho que é essa a tendência. Eu também acho, mas com pré-sal aí, né? Dinheiro vai ter, à vontade, né? Você sabe de algumas outras cidades que implementaram alguma zona verde ou não? O São Paulo foi a pioneira? No Brasil? Isso. No Brasil, olha, eu não conheço outra, na América Latina, ainda uma iniciativa como essa. Né? Não vi em lugar nenhum. Na Europa, poucas cidades também.
ela está muito concentrada nos Estados Unidos, né? Nova York, São Francisco, Chicago tem já políticas públicas permanentes, ela já não está mais testando, ela está fazendo esse tipo de espaço permanente dentro da cidade. Até porque algumas cidades nos Estados Unidos o transporte público é péssimo, né? Não sim. sei se é o caso de São Francisco, que eu não conheço. As grandes cidades, geralmente não. As pequenas não tem nem calçada, né? É tudo para carro. É tudo para carro Los grande. Angeles, bom, tirando Los Angeles, que é uma cidade feita para automóvel. É verdade. Elas extremamente espraiadas, que você vai visitar o bairro ou vai numa lanchonete, você precisa de um carro, porque você precisa pegar uma rodovia para fazer um contorno, né? Umas coisas assim. É bem pouco, né? Então, tomara que o projeto Zonas Verdes possa ser expandido para as cidades que precisam. Tem muita cidade que no Brasil poderia ser implementada. Poderia, né? Até com políticas que a gente chama de acalmia de tráfego, né? Se você até em lugares hoje ela chama Zona Verde em contraponto à Zona Azul, né? Zona Azul, espaço para automóvel, um estacionamento rotativo, e a Zona Verde é espaço livre para as pessoas. Que Zona Azul na realidade é um conceito argentino, né? Veio lá da Argentina essa Zona Azul, né? Você sabe que eu tive, acho que em 2010, acho que em Munique, né? E aí eles me falaram o seguinte: eu estava na prefeitura lá, né, no departamento de transporte, né, de trânsito lá. E aí eles falaram: nossa, nós tivemos uma ideia excelente, né? Aqui está para Munique, nós vamos implantar as Blue Zone. Eu falei: a Zona Azul vocês vão implantar? Pô, a gente está querendo tirar esse negócio, né? Como se fosse uma coisa muito boa. Mas, na verdade, eu acho que se a gente quer uma cidade melhor, né? Não tem como. Se a gente quer melhorar o trânsito das pessoas, né? Eliminar o congestionamento, a gente precisa reduzir o número de carros na cidade. Agora, a nossa divisão modal dentro da cidade, ela não é alta, a nossa taxa de motorização é baixa. Mas o que acontece é que todo mundo que tem carro usa o carro. Na Alemanha é o triplo. As pessoas, a população. Berlim, se eu não me engano, tem mais carros per capita que São Paulo, não é? Mas muito Só mesmo. que não se vê carro em Berlim na rua. Porque as pessoas utilizam transporte público, né? Porque tem transporte público. Então, assim... Que é um espetáculo, diga-se. Então, a questão que se coloca, assim, o problema é o carro, não é o carro, é o uso que se faz. Por que as pessoas usam? Porque ela não tem transporte público. Então, elas falam assim: mas é uma coisa cultural. Não, se tiver transporte público, é racional. O pessoal fala assim: por que eu vou ficar parado no trânsito se eu posso andar... Andar de metrô em Paris é chique? Não é chique. Tem metrô para andar, né? Então, assim, a gente fala assim: mas lá... 200 passos tem um metrô. Eu prefiro andar de bicicleta para Paris porque é reto. Pô, você está em Paris, você vai andar embaixo da terra, pega uma bicicleta para andar, mas tem. É plano, né? Mas você tem a possibilidade. Você tem essa possibilidade. São Paulo, nós não temos. A gente tem possibilidade de andar pouco na cidade. A malha metroviária paulista é muito pequena, é baixo. Nós temos 74 quilômetros. 74 quilômetros, né? Então, assim. E 74 quilômetros, esse 74 quilômetros, veja bem, ela não está concentrada, né, aqui no centro expandido, né? Ela está espalhada, ela está espraiada, ela está indo para a periferia, por dentro do centro. Agora, ela deveria estar concentrada onde as pessoas têm carro. E depois, porque isso aconteceu no mundo todo. Primeiro ela se concentrou, depois ela espalhou. Então, por que as pessoas hoje não usam o carro? Quem tem carro não usa o carro. Não usa o carro porque tem uma malha metroviária que permite essa troca. E tem algumas cidades que eles fazem um círculo, né? Tem. É circular o transporte. Viena é assim, né? Viena é assim, circular. a Rússia é assim. A Rússia tem um sistema muito bom, né, de metrô. Eles têm um sistema também que pega todo o circular aqui, é radial, é muito bom, funciona assim também. Londres também, de certa forma, é assim, né? Mas que Londres tem uma malha gigante. O Japão tem uma malha... Xangai, parece que Xangai começou em 1990 o metrô e hoje tem 500 e poucos quilômetros. Se você pegar, por exemplo, Guangzhou, né, na China, os caras construíram nos últimos 3 anos 200, 300 quilômetros, né? De metrô, e metrô conectado, realmente conectado com estações de ônibus, né?
A gente não tem conexão. A gente fala, mas não tem. O ônibus está indo para um lado, o metrô está indo para o outro. É muito difícil você se locomover com transporte público Você em não São Paulo. entende como é que faz isso, porque elas não têm conexão. Tem alguns terminais de ônibus junto com o metrô, mas você não sabe como andar, elas não estão integradas, né? Ela tem uma integração tarifária, mas elas não estão integradas de fato de forma estratégica. Não é fácil, né? E tem esses ônibus gigantes biarticulados andando pelas ruas pequenas. Para Pinheiros, por exemplo, né? Às vezes quando eu estou andando ali por Pinheiros, eu vejo uns articulados passando ali, eu falei, meu Deus, como um ônibus desse pode estar andando aqui? É verdade, quando eu estava com o escritório aqui na Vila Olímpia, eu pegava na Ana Rosa, às vezes, um ônibus para descer. Então é um biarticulado, Represa de Guarapiranga, é gigante o ônibus, e vai descendo ali pelo meio. Vai pela Joaquim Távora, aí pega a Pedófilo Cabral, e aí vai indo. É verdade, todos esses ônibus têm uma quilometragem muito alta, tem linhas que fazem 100 km aqui dentro da cidade, né? Então, você imagina a pessoa que pega o ônibus ali na Vila Madalena, até aí do Chaves, essa pessoa anda 100 km, ela sai de manhã e chega à noite. Verdade. E com o trânsito que se tem, né? A cidade precisa ser repensada de fato. Precisa, né? Essa coisa de sair de bairros dormitórios, isso morreu, isso não existe mais. Os bairros precisam ser desenvolvidos, o trabalho precisa estar junto, né? Precisa estar lá, precisa desenvolver esses. Eu não gosto muito desses eixos de desenvolvimento nas rodovias também, porque isso aí traz. Eu vejo condicionamento nisso, né? O que a gente tem que fazer é desenvolver bairros, né? Desenvolver a Zona Leste, desenvolver a Zona Oeste, desenvolver a Zona Sul. Né? Dentro dessa pesquisa que nós fizemos, olha só, tanto na Maria Antônia quanto lá na Mauri, né? As pessoas que vão de carro, a maioria dos 2 pontos vai da Zona Sul. Né? Então assim, a gente fala assim, poxa, mas por que será que a maioria da pessoa que vem de carro vem da Zona Sul em 2 pontos bastante diferentes, né? Um está na Zona Oeste, o outro está na Zona no centro, né? Então tem que se repensar, né? Quais são essas demandas que a cidade tem, né? Como é que a gente começa a repensar a nossa divisão. Como você resumiria, então, a essência das zonas verdes? Eu acho que ele materializa um debate público, né, onde as pessoas elas precisam ocupar e elas precisam pensar que cidade que elas querem. A Zona Verde, ela discute várias coisas, né? Não só o uso que se faz desse espaço, mas a gente discute mobilidade urbana, a gente discute tem uma relação que é muito sensível, que é morador de rua, né? A pessoa fala assim, mas isso vai atrair morador de rua? Vai atrair morador de rua, vai atrair todo mundo, o espaço é público. Essa questão é debater, porque precisa se fazer. Teve um rapaz que falou, uma pessoa vem aqui, faz xixi, não sei o que, faz, mas onde que as pessoas fazem xixi na cidade de São Paulo? Não tem banheiro público na cidade. Então, você vê que assim, passa por uma série de questões que a cidade precisa debater. Né? Então, assim, isso são realidades que acontecem. Então, a gente tem que debater essas realidades e elas aparecem e a gente tem que debater isso de frente. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do chat. As zonas verdes não tomam o espaço do carro? Você já até comentou no início do programa, no primeiro bloco, mas voltou à tona aqui de novo. Então eu vou responder de novo. Né? Ótimo. Na verdade, não. Né? Os carros é que tomam espaço de 100 pessoas. Né? Olha aí, viu? Essa é a resposta perfeita e é isso mesmo que acontece. Porque basta 2 pessoas deixarem seus carros em casa que ela vai ter a oportunidade de interagir com outras 98. Exatamente. Então você vê, né, que teve coisas ali bastante interessantes, né, quando a gente estava acompanhando, que pessoas sentavam, né, 2 pessoas sentavam ali, começavam a conversar, a interagir, porque elas estavam conhecendo o espaço, e de repente elas falavam, onde você mora e tal? Mora aqui no bairro. Então assim, você vê, mora no bairro, nunca sentaram em nenhum local, e se conheceram num simples espaço que ficou 4 dias ali. Olha só a interação que isso traz para o bairro, né? Então essas pessoas acabam se conhecendo, é uma área realmente de convivência, onde as pessoas acabam se conhecendo. E você acha que, de fato, na cidade que tem 7 milhões de carros e apenas 32 mil vagas, as zonas verdes vão ajudar a mudar essa mentalidade? Acho que é um princípio para poder mudar isso. A gente sabe que a gente não está trabalhando com nenhuma solução,
mas o fato de existir uma zona verde fixa dentro do lugar vai permitir que dá para se fazer outros usos que a gente não está pensando. Né? Que aquele espaço que antigamente era só para o carro e que ninguém ousou dar um outro uso para esse espaço, né? Vai permitir que as pessoas pensem muitas coisas, né? E até pensar que cidade que nós queremos. Então, eu acho que esse é o propósito, é debater. Né? A gente quer debater e esse debate ele vai ampliar. Me veio agora à cabeça, eu tinha escritório na Consolação e muitas vezes eu subia até a Paulista e vinha a pé, eu fazia a Paulista inteira a pé, lá para os 7, 8 da noite. Quem nunca caminhou pela Paulista a pé, caminhou a pé, foi boa. Quem nunca caminhou pela Paulista, caminhe, veja que bacana que é. Interaja, tem muita gente caminhando à noite, é super tranquilo, super seguro. Ali com certeza caberia, nos dois lados da Paulista, uma zona verde, né? Em cada lado, 2, 3 zonas verdes. Você sabe que nós perguntamos na nossa pesquisa onde que as pessoas queriam ver uma zona verde. Muita gente falou Paulista e algumas ruas, avenidas assim, tipo 23 de Maio, alguns falaram Faria Lima e tal. O que a gente percebeu é que, por exemplo, na Paulista, embora tenha uma calçada grande, né, o espaço é enorme lá, não tem mobiliário urbano. Né? Então, assim, não tem um lugar que as pessoas possam sentar, possam descansar. Então, assim, você vê que é uma cidade onde tem idosos, tem crianças, você não consegue sentar. Eu vou te dar um exemplo. Né? Outro dia eu estava passando, eu fui de trem, tinha uma reunião ali próximo do shopping Morumbi, e eu passei por, você para praticamente dentro de um empreendimento ali que chama Rocha Verá, e no espaço embaixo é um espaço gigante, enorme e bonito, né? Você olha aquele negócio bonito e tal, mas não tem um banco, né? E aí eu até perguntei para eles, eu falei, poxa, mas por que você tem um espaço tão grande desse e não tem banco? As pessoas não pensam em questões práticas, de cidadã, será que as pessoas não podem almoçar e sentar um pouco ali? Parece que é um pouco de fobia social. Tem essa questão, Ninguém pode interagir. Isso é muito ruim, né? Uma cidade onde as pessoas não podem interagir é uma cidade muito insegura, né? Onde as pessoas têm medo, né? Essas relações pessoais elas precisam ser exercidas no seu dia a dia e na sua plenitude. E a correria é tão grande, você já deve ter pego isso. Antes tinha a estação Sé, que era a pior, a mais movimentada de São Paulo. Hoje é aquela estação Pinheiros, que faz a integração do metrô com o trem. Ali, literalmente, gente, assim, às 6 horas da tarde, é um mar de gente. E ela deve ter uns 20 metros de profundidade, né? E ali você vê gente pelas escadas, rolante pelas escadas. Como se fosse uma fábrica, né? Uma fábrica de gente que todo mundo com pressa, todo mundo vai indo. E o tempo todo, né? Assim, não sabe de onde sai tanta gente assim. Você já viu isso nesse horário? Todo dia. Todo dia? Praticamente todo dia. Porque é um horário, eu nunca tinha pego. Aí um dia também, eu saí de uma reunião no Morumbi, perto do Shopping Morumbi. Eu falei, bom, vou de trem até lá, depois eu pego o metrô até a República e vou para casa. Perfeito, cheguei lá, até achei engraçado. Eu não estava com pressa, então eu caminhava devagar no cantinho e você vê aquele mundo de gente. Ali, porque como é muito grande aqueles espaços, você tem que pegar, não sei quantos escadas... São 6, 7 andares. São 6, 7, assim, né, tal, né? Você se cansa só, né, de andar de escada rolante. Agora, se você pegar essa conexão da Consolação, né, da linha verde para a linha amarela, na Consolação para Paulista, aquilo é perigoso. Esses dias deu um problema até. Acho que foi você que postou, não foi? Foi. Isso mesmo. 20 pessoas acabaram indo para o hospital, né, porque a escada rolante travou. A escada rolante travou. Você imagina que tem aquele monte de gente que está vindo daquela velocidade toda, e se eu não me engano ela travou e ela reverteu também, ela estava indo ao contrário. Então ela começou a subir com gente vindo para cá, ó. E não tem para onde sair, porque é um túnel aquilo. É um túnel. Uma quantidade de gente absurda. Ou seja, aquilo, na minha opinião... Parece uma fábrica de gente, né? Aquilo lá tem que bloquear, não pode fazer isso, não pode deixar. Eu sei que as pessoas vão reclamar, mas não sei o que tá, mas não pode, é irresponsabilidade deixar, porque aquilo vai acontecer mal muito pior. Você imagina uma vida perdida, é muita coisa. É muita coisa. Assim, é muito mais fácil agora bloquear aquele espaço. Eu sou usuário, estou falando isso porque eu sou usuário daquele... Eu só ando em transporte público
e sou usuário daquele espaço. Mas eu prefiro sair, dar a volta para o outro lado, saio da estação, ando na rua, desço para o outro lado. E antes tinha horários de pico, né? Agora é todo tempo. Todo o tempo. Aquilo Então, se você, é cheio de gente. de manhã, à tarde, no período de pico é muito pior. Aquilo dá medo mesmo, realmente é uma coisa muito insegura. Né? É verdade. Tudo que é bom dura pouco, Lincoln. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Agradeço. E o que a gente puder fazer aqui em divulgar o projeto, divulgar os projetos do Instituto Green Mobility, a gente está aqui para te ajudar. Em outubro, com certeza, vamos lá tirar algumas fotos também para depois postar no nosso site. Está à disposição. Mande sempre notícias para nós. Quer deixar seus 30 segundos finais aí para o pessoal? Eu quero sim. Eu acho que a gente consegue mudar isso. Né? Eu acho que tudo tem... todas as grandes cidades estão fazendo a sua lição de casa. Né? E eu acho que São Paulo e as grandes cidades brasileiras também devem fazer. Eu acho que é um exercício diário que a gente tem que fazer. Eu acho que é a cooperação de todo mundo que vai fazer uma cidade melhor. Entendo que andar de carro é super confortável e tal, mas eu acho que o tempo nosso, né, o tempo que a gente dedica andando de carro, ficar 2 horas no trânsito, eu acho que a gente podia gastar esse tempo na família, fazendo outras atividades que não preso, né, em congestionamento. E isso eu acho que é todo mundo. Eu acho que a gente tem que, sim, pressionar a prefeitura, os órgãos públicos, com investimento no transporte público, para que todas as pessoas possam ter uma vida digna, né? Morar perto. Eu acho também que uma outra questão nossa é como essa cidade está dividida. Eu acho que ela está muito mal dividida. Esses projetos, onde assim, corredores de ônibus para trazer as pessoas para o centro da cidade, não é bom isso. Eu acho que isso é uma política que ela já foi superada. E uma coisa que está acontecendo na cidade hoje é o plano diretor. Né? Se a gente não participar, né? Se a população não participa disso, não adianta ficar reclamando. É verdade. Por causa disso, daquilo, né? Tem que participar agora. Né? Isso é muito importante. Então, assim, exercer a cidadania. Né? Porque todos nós moramos aqui. A gente não pode morar na cidade de São Paulo achando que a gente está em Paris, em Nova York. Né? Às vezes a gente mora aqui, a gente tem essa sensação de achar que não moramos aqui porque a gente sente que, enfim, eu acho que a gente tem que sentar aqui e falar, essa é a nossa cidade, a gente tem que tratar dela com carinho. Maravilha, então hoje falamos aqui com o nosso amigo Lincoln Paiva do Instituto Mobilidade Verde. O site deles é mobilidadeverde.org e lá dentro tem outros sites também. Nós agradecemos a presença do Lincoln. Também agradeço a todos que participaram aqui pelo chat, enviando suas perguntas, e quem ficou tímido também agradeço. Logo mais o programa vai estar já no nosso site, que é o www.sobnovadireção.com, e lá no Switch a Letícia, que teve uma grande atuação. Obrigado e até semana que vem.